Olá, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Enfermagem Baseada em Evidências. Eu sou o professor Reginaldo Figueiredo e nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre conceitos de história da enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. Esta é a nossa quarta aula. Na terceira aula, eu falei um pouquinho aqui sobre a enfermagem desenvolvida na Idade Contemporânea, onde nós tínhamos como marco histórico da enfermagem justamente Florence Nightingale. Agora, nós vamos continuar essa história falando um pouquinho sobre sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. São dois temas que, na verdade, eu canso de falar assim, às vezes dá um nó na cabeça de diversos profissionais da área, porque os dois conceitos são muito semelhantes e às vezes a gente confunde um pouquinho. Então vamos tentar desatar esse nó aí? Vamos lá, vem comigo. Pessoal, sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. Eu coloquei duas figuras aqui, tá bom? Para tentar explicar, antes de entrar no conceito de cada uma, o que seria sistematização e o que seria processo de enfermagem. A princípio, eu já vou logo dizer para vocês, olha só, o processo de enfermagem, ele é dividido em etapas. E a sistematização é o meio como a gente organiza, é o meio como a gente ordena a nossa prestação de serviço, baseado justamente nesse processo de enfermagem. Tá bom? Olha só, presta atenção nessa primeira figura. Na primeira figura, eu tenho diversos quadros que são indicados por setas, que nos indicam um caminho, que nos indicam etapas, como se fosse o processo de enfermagem. E em cada quadrinho, eu tenho um dizer, observação, hipótese, coleta de dados, não é? Experiência, aí depois vem observação novamente, não é? Então vamos entender mais ou menos o que esse quadro quer nos dizer. Imagine você que você tem um paciente e esse paciente tem um problema, ele te relata um problema e você observa esse problema no paciente. A partir do momento que ele te relata e que você observa, você está colhendo dados. Correto? Então, quando você colhe esses dados, você realiza uma hipótese baseada em um diagnóstico de enfermagem. Baseado nesse diagnóstico de enfermagem, você vai realizar um planejamento. Nesse planejamento, você vai implementar. Essa implementação, pessoal, é bem interessante. Ela é baseada em experiências. Mas experiências tiradas da sua cabeça? Não. Experiências retiradas de literatura, experiências baseadas em técnicas, ok? Experiências baseadas em uma ciência. Só que o ser humano ele não reage de forma igual. Então, às vezes, eu instituo um processo de enfermagem, uma assistência de enfermagem para um determinado paciente, e às vezes eu vou elaborar aquele mesmo tipo de processo para um paciente que tem o mesmo problema, só que ele é diferente. Em um funciona, em outro não. Porque enfermagem não é uma ciência exata. As pessoas não reagem da mesma forma. Então, eu tenho que observar se aquela hipótese diagnóstica, se aquela experiência que eu coloquei em prática surtiu efeito ou não. Então, eu vou observar, eu vou avaliar esse paciente novamente e eu vou ver se aquela assistência prestada necessita ser adequada novamente, tá bom? Ou se ela realmente surtiu efeito. Então, se eu preciso adequar aquela minha assistência, eu estou gerando uma nova hipótese diagnóstica, realizando um novo planejamento, realizando uma nova implementação. O que eu quero dizer com isso, no caso para vocês? Eu quero dizer que as etapas do processo de enfermagem são etapas cíclicas. Tá bom? Nós seguimos ela de forma cíclica, que vai justamente da coleta de dados até a avaliação. Eu vou falar sobre cada etapa, tá bom? Com mais calma lá na frente. E quando eu utilizo esse processo, eu estou utilizando uma sistematização. Eu estou sistematizando a minha assistência. Eu estou organizando o meu processo de trabalho. Tá bom? Nessa segunda figura, ela nos mostra uma pessoa subindo degraus. Você observa que nós temos 5 degraus com 5 estrelinhas, justamente simboliza 5 etapas de enfermagem, ou as 5 etapas do processo de enfermagem. Tá certo?
Você, dependendo da literatura que você for ler para complementar esse seu conhecimento que você está adquirindo aqui agora, você vai observar que alguns autores relatam que há 6 etapas, como por exemplo Wanda Horta. Mas eu não vou me ater a isso agora, tá bom? Nós vamos ficar aqui com 5 etapas, que também está certo. Porque lá na frente, em uma outra aula, em outro módulo de aulas, tá bom? Eu vou falar exclusivamente de processo de enfermagem, tá? Eu já estou preparando essas aulas aqui para vocês, tá bom? Com muito carinho. Mas agora eu vou falar só sobre conceitos básicos de sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. Vamos lá? Sistematização da assistência de enfermagem. Eu me lembro que na minha primeira aula aqui, que nós tivemos aqui pelo canal, eu falei para vocês assim, pessoal, a gente começa a entender uma aula a partir do tema. E aí eu fui explicando o que seria a história da enfermagem, né, a evolução da história da enfermagem, e falei também sobre sistematização da assistência de enfermagem. E eu me lembro que eu falei assim, né, pessoal, sistematizar é ordenar, organizar. E sistematização deriva justamente de sistematizar. Então a sistematização nada mais é o meio pelo qual eu utilizo para organizar, para ordenar o meu processo de trabalho. Olha o que é que nos diz o conceito. É o que organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Vocês observam aqui como o conceito de sistematização ele é muito parecido, às vezes, entendeu, com o conceito de processo de enfermagem, e que o processo de enfermagem ele está embutido dentro do conceito de sistematização da assistência de enfermagem. Vamos ver aqui o que nos diz o segundo conceito. Alguns autores falam assim, ó, os protocolos, a escala de funcionários diária, os fluxos, o processo de enfermagem, são exemplos de formas de sistematizar, organizar a assistência de enfermagem que nós prestamos aos nossos clientes. Vamos dar um exemplo aqui? Imagine que eu estou de plantão hoje em uma clínica hospitalar. E sob minha supervisão, eu tenho 4 técnicos de enfermagem. No início do plantão, eles chegam até mim e me perguntam, Reginaldo, onde eu estou escalado hoje? Quais as atividades que nós iremos desenvolver hoje? E eu falo simplesmente para eles, onde vocês quiserem e o que vocês quiserem fazer. Pessoal, por esse simples exemplo, eu posso dizer que eu estou organizando, que eu estou ordenando o meu processo de trabalho? Não. Se eu não organizo, se eu não ordeno, eu não estou sistematizando. Porque nem eu sei, de certa forma, por esse exemplo, o que eu, enfermeiro, estou fazendo ali. Não é verdade? Agora vamos ver um outro exemplo. Se eu chego no meu plantão e eu passo em todas as enfermarias, e aí eu observo aquelas enfermarias onde eu tenho problemas, onde eu tenho pacientes com um grau de cuidado mais elevado do que outros que estão em outras enfermarias. Eu consigo ordenar, eu consigo organizar uniformemente o meu processo de trabalho, ou seja, o processo de trabalho dos meus técnicos de enfermagem. Eu consigo organizar e escalá-los de forma adequada. Ok? Então, é um pequeno exemplo do que seria sistematizar uma assistência de enfermagem. Tá bom? E olha só, quando ele fala aqui também, pessoal, de protocolos, vamos dar um outro exemplo aqui. Olha só, se eu instituo o seguinte protocolo na minha unidade, no local onde eu trabalho, eu falo assim, olha pessoal, todo paciente, digamos que eu trabalho na clínica médica, todo paciente que vier do pronto-socorro não vai poder trazer nada de lá, ok? Antes de lavar, antes de higienizar. Chegando aqui, antes de ser conduzido ao leito, ele vai ter que tomar um banho, correto? E vai ter que trocar esse acesso venoso. Fazendo isso, o que é que eu estou evitando? Principalmente uma infecção cruzada. Principalmente isso. Essa ação, esse meu processo de trabalho, ele está sendo organizado, ele está sendo ordenado.
eu estou sistematizando a minha assistência de enfermagem. Tá começando a entender aí? Eu estou começando a desatar esse nó? Pessoal, não vai pirar o cabeção não, hein? Vamos continuar lá? Vamos lá. Agora falando sobre o processo de enfermagem. Olha só, eu havia falado aqui que o processo de enfermagem ele é dividido em 5 etapas. E alguns literários dizem 6, tá? Mas eu vou ficar aqui com 5, beleza? Que seria coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação, certo? E evolução, que seria avaliação, melhor falando, tá bom? É porque alguns autores também utilizam a palavra evolução. O Van da Horta é uma delas mesmo, tá bom? Então nós vamos ficar aqui com a avaliação. Evolução também é a mesma coisa. Então vamos lá para o processo de enfermagem. O processo de enfermagem, segundo alguns autores, é uma ferramenta metodológica utilizada para tornar a assistência de enfermagem sistemática, tá vendo? Lá no conceito de sistematização, ele falou em processo. E aqui em processo ele está falando de sistematização, porque os dois estão unidos. Organizado em fases, que são 5, que eu acabei de falar para vocês: coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação. Com o objetivo de orientar o cuidado profissional de enfermagem, de promover a qualidade do cuidado prestado. Pessoal, olha só, sistematização da assistência de enfermagem. Sistematização da assistência de enfermagem. É o meio que eu vou ordenar, organizar os serviços prestados ao meu paciente. Processo de enfermagem. Ele é organizado em fases, onde eu vou promover a qualidade do cuidado prestado àquele paciente. E é uma ferramenta que eu utilizo para sistematizar a minha assistência. Sistematização, ordenar, organizar. Processo de enfermagem, ferramenta metodológica que eu utilizo para sistematizar. Professor, isso repete muito. Mas aqui, gente, é necessário. Você tem que internalizar isso, você tem que entender. Chega, vamos desatar esse nó de uma vez por todas, tá bom? Segundo parágrafo. Processo de enfermagem é atividade intelectual que, quando realizada de maneira adequada, porque a maioria dos profissionais não realizam processo de enfermagem, contribui para o fortalecimento da profissão. Você realmente se sente um profissional capacitado. Isso te engrandece, te enobrece. Enquanto ciência, contribui para o fortalecimento da profissão enquanto ciência. Pois passamos do processo empírico, lembra o que é empirismo? Aquele que é baseado em achismos e intuição. Toma isso que eu acho que vai resolver. Faz isso que eu acho que vai dar certo. Para o cuidado baseado em evidências. Quando eu falo evidências, é um cuidado científico. É um cuidado baseado em experiências. Então, quando eu utilizo o processo de enfermagem, eu estou fazendo ciência. Porque eu organizo a minha forma de trabalho. Eu saio daquele cuidado empírico, do achismo, da intuição. Ok? Ficou mais ou menos claro agora qual seria a diferença dos dois conceitos? Acho que sim, né? Não acabou ainda não. Aguenta aí. Essa etapa do processo de enfermagem, ela é dividida em 5 etapas. Tá bom? Que eu já falei para vocês, que começa com a coleta de dados e vai até a avaliação. E agora eu vou explicar cada etapa para vocês. Mas antes de entrar na explicação de cada etapa, vamos aqui entrar em um segundo exemplo, para que vocês entendam como funciona o processo de enfermagem. Vamos lá? Olha só, imagine que você recebeu um paciente vindo do centro cirúrgico. Correto? Você acomoda o paciente na sua enfermaria e no leito em que ele vai permanecer. Daqui a pouco esse paciente te chama e ele fala assim: olha, eu estou com muita dor de cabeça, que no caso é cefaleia. Então, baseado
na sua experiência profissional, você pode chegar a uma determinada hipótese ou conclusão que aquela cefaleia que o paciente está sentindo naquele momento pode ser devido à anestesia que ele fez uso em centro cirúrgico. Pessoal, esse pequeno exemplo já dá para que você entenda aqui o que é processo de enfermagem. Olha só, quando ele falou assim para você, eu estou com dor de cabeça, você já coletou um dado. E você já realizou, de repente, um diagnóstico. Esse paciente pode estar com dor de cabeça, cefaleia, porque ele passou por um procedimento cirúrgico e fez uso de uma anestesia. Qual seria o meu planejamento naquele momento? Deixar a cabeceira do paciente mais baixa, retirar o travesseiro e administrar uma medicação para dor, se estiver prescrita. Olha só, pessoal, já foi feito um diagnóstico, já foi feito um planejamento e você já implementou essas 3 etapas assim, né? Voa, não é verdade? Vamos entender melhor aqui, olha só. Quando você fala o que seria melhor para esse paciente, você está fazendo um diagnóstico. Ah, eu tenho que diminuir a elevação da cabeceira, tenho que retirar o travesseiro e tenho que administrar uma medicação para dor, se estiver prescrita. Você já fez o seu diagnóstico e também já está fazendo o seu planejamento. Quando você vai para a 4ª etapa, que é a implementação, que você realmente realiza as ações que você planejou, você volta posteriormente para avaliar aquele paciente. E aí, seu João, melhorou a dor de cabeça? Melhorou a sua cefaleia? Você já está na etapa da avaliação. Nessa etapa da avaliação, olha só, pessoal, que legal. Você está colhendo novos dados. Seu João pode dizer que melhorou mais ou menos, ou que piorou, ou que não melhorou nada. Então, baseado na resposta dele, você vai fazer um novo diagnóstico, um novo planejamento, uma nova implementação, uma nova avaliação. Entendeu agora por que as etapas são cíclicas? Entendeu agora por que eu não posso quebrar esse processo? Entenderam? Tenho certeza que devagarzinho aí eu estou conseguindo, tirar esse nozinho. Vamos lá. Então vamos começar aqui pela primeira etapa, que é a coleta de dados. Então a coleta de dados, o que é que ela é? Ela também é conhecida como histórico de enfermagem. E ele é um processo deliberado, sistemático e contínuo. Coleta de dados é deliberada porque qualquer profissional da área de enfermagem pode fazer essa coleta de dados. É sistemático porque eu tenho que ordená-la, eu tenho que organizá-la, porque ela faz parte de um processo de enfermagem, que é uma ferramenta metodológica que eu utilizo para sistematizar a assistência. Muito bem. E contínuo porque ele não para. Lembra do exemplo anterior que eu dei para vocês? Você vai voltar lá no seu João na etapa da avaliação. Seu João, melhorou? Ele pode te dar uma resposta positiva ou negativa. Você não está deixando de colher dados. Por isso que ela é contínua. Olha só, possui a finalidade de obter o quê? Tá? Obter informações, correto? O histórico sobre a pessoa que está doente ou saudável, porque nós também trabalhamos com promoção de saúde, sobre a família e sobre a coletividade humana. Lembra que na aula passada, quando eu estava falando lá de Florence, dos benefícios que Florence deixou para a nossa profissão, para a humanidade, eu falei em cuidado holístico? Se você não lembra, para o vídeo agora e volta lá e dá uma olhadinha. Está na 3ª aula. A aula anterior é essa. Isso daqui é cuidado holístico. É você entender a pessoa, a família e a coletividade humana. É você tratar a pessoa, a família e a coletividade humana. É você prestar assistência de enfermagem à família, a pessoa, a família e a coletividade humana. Diferente de qualquer outra profissão da área de saúde. Tá bom? E olha só, é resposta também em um dado momento do processo saúde e doença. Professor, coleta de dados é resposta? Sim. Muita gente confunde com a avaliação, porque na avaliação também nós temos as respostas. Mas quando você faz uma pergunta para o paciente, por exemplo, seu João, como o senhor passou a noite? Ele vai te fazer outra pergunta ou ele vai te dar uma resposta? Ele vai te dar uma resposta. E naquela resposta você está colhendo dados. Ficou claro aqui o que seria a coleta de dados? Segunda
etapa do processo de enfermagem: diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem, pessoal, diferentemente da coleta de dados, ele é específico do enfermeiro. Porque coleta de dados, toda equipe pode fazer. Diagnóstico de enfermagem é específico do enfermeiro. Somente o enfermeiro faz. Cuidado para você não confundir diagnóstico de enfermagem com diagnóstico médico. Diagnóstico médico fala de processo de medicina. Nós estamos falando aqui de processo de enfermagem, tá bom? Então, olha só, é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa. Pessoal, você sempre vai ver mais ou menos isso daqui, olha. Aqui está dizendo que o diagnóstico de enfermagem, ele é um processo que foi coletado na primeira etapa. Depois do diagnóstico de enfermagem, nós vamos ver aqui planejamento. Você vai ver que ele vai falar que tem alguma referência, alguma coisa a ver com o diagnóstico. Porque a etapa é cíclica. Ela não pode ser separada, tá bom? Então eu vou realizar o diagnóstico de enfermagem baseado no que foi coletado na primeira etapa, por mim e pela minha equipe, tá bom? Culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem. Pessoal, conceito diagnóstico de enfermagem não é aquilo que sai da minha cabeça, não. Conceito diagnóstico de enfermagem, ele é baseado em uma classificação internacional, que nós chamamos de NANDA. E nós temos, né, as literaturas complementares, que é o NIC, que fala das intervenções de enfermagem, e o NOC, que fala dos resultados de enfermagem. Não vou entrar nisso agora, lembra? Lá na frente, beleza? Em outro módulo, em outra aula, tá? Nós vamos falar somente sobre o processo de enfermagem. Então, o livro NANDA, que é esse que está aqui, à direita do vídeo, ele é como se fosse a Bíblia da enfermagem. Todo bom enfermeiro que gosta de processo de enfermagem, que gosta de realizar diagnóstico de enfermagem, ele anda com esse livrinho no bolso, tá bom? Então os diagnósticos são retirados da NANDA, tá? Representam as respostas da pessoa, da família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença. Sim, certinho, não está nada de errado. Seu João, o senhor melhorou? Não, ainda estou com dor de cabeça. Seu João está com cefaleia. Ele me deu a resposta? Eu estou diagnosticando aquela resposta e tentando realizar posteriormente um planejamento para desenvolver uma atividade, uma ação que melhore a qualidade de vida daquele paciente. Tá bom? Constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Olha só, quando eu leio essa frase, eu já estou pensando lá na minha avaliação. Eu preciso encontrar um resultado esperado. Qual é o resultado que eu espero? A melhoria do paciente. Certo? Então, coleta de dados, toda a equipe faz. Diagnóstico de enfermagem, exclusivamente do enfermeiro. Baseado em classificações internacionais, que nós chamamos de NANDA. Terceira etapa do processo de enfermagem, planejamento. O que é o planejamento? Determinação dos resultados que se espera alcançar. Olha só, eu coletei os dados, eu realizei o diagnóstico daqueles dados e agora eu vou planejar. Vocês sabiam que é na etapa do planejamento que o enfermeiro realiza o plano de cuidados, elabora o plano de cuidados e realiza a prescrição de enfermagem? É nessa etapa aqui. Só que a etapa de planejamento, ela não é exclusiva somente do enfermeiro. O enfermeiro pode fazer sozinho, não há nada que impeça. Mas todo bom enfermeiro, ele chama a equipe para planejar consigo. Agora cabe ao enfermeiro, de certa forma, a decisão final com relação às sugestões do planejamento. Mas é na etapa do planejamento que o enfermeiro realiza, né? Elabora o plano de cuidados e realiza as prescrições também de enfermagem que serão seguidas por toda a equipe. Tá bom? Então aqui eu vou planejar o que eu espero alcançar, ou seja, o que eu vou implementar, que é a próxima etapa. Como eu vou agir com aquele paciente, ok? Então, olha só, é a determinação das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana. Então, baseado na coleta de dados, baseado nas respostas do paciente, eu vou realizar o planejamento.
E por fim, é identificada na etapa de diagnóstico de enfermagem. Tá vendo? O diagnóstico de enfermagem eu identifico na coleta de dados, o planejamento eu identifico na coleta de dados. A próxima etapa, que é a implementação, ela vai ser identificada na etapa do planejamento. Tá bom? Uma etapa sempre depende da outra. Ok? E aqui nós temos a implementação. O que é que seria implementação? Seria a realização das ações ou intervenções que foram determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. Então, olha só, lá na etapa de planejamento de enfermagem, o enfermeiro não fez, não realizou um plano de enfermagem, não elaborou um plano de enfermagem, ele não fez uma prescrição de enfermagem, então agora é hora da equipe seguir aquela prescrição. Então, olha só, se o enfermeiro prescreveu lá, ele planejou da seguinte forma, ele viu que há necessidade de se verificar sinais vitais daquele paciente de 2 em 2 horas. Que é interessante incentivar a ingesta hídrica, incentivar a deambulação, incentivar a alimentação, tá? Que é importante observar sinais e sintomas de confusão mental, ok? Isso é planejamento, isso é plano, tá bom? E isso é uma prescrição de enfermagem, então essa prescrição vai ser seguida por toda a equipe. Então, nesse momento, eu estou concretizando o meu plano assistencial. Tá bom? E seria justamente a realização das ações de intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. Essa etapa de implementação, ela cabe a toda a equipe. Então, toda a equipe faz parte dessa etapa do processo de enfermagem. E, por fim, nós temos a avaliação, pessoal. A avaliação é um processo deliberado, porque também todos da equipe realizam essa etapa em conjunto, sistemático e contínuo. Sistemático por quê? Porque é através também dessa etapa que eu vou ordenar e organizar a minha avaliação. De verificação de mudanças das respostas da pessoa, família ou coletividade humana. Eu gostaria de relatar mais um ponto aqui quando ele fala contínuo. Tal. Processo deliberado, sistemático e contínuo. Porque a avaliação ela nunca para. Lembra? Quando eu faço a avaliação de um paciente, eu faço uma pergunta para ele. Lembra do seu João? Cefaleia? Pós-cirúrgica? Eu vou voltar no seu João e falar, seu João, o senhor melhorou? A resposta ele pode ser positiva ou negativa. Neste momento, que ele vai me dar essa resposta, eu estou fazendo uma avaliação e coletando novos dados. E baseado nessa avaliação e nessa nova coleta de dados, eu vou realizar um novo diagnóstico e estou começando novamente o processo de enfermagem. Determina-se as ações de intervenções de enfermagem alcançar o resultado esperado. Então é na avaliação que eu sei se o que eu planejei e o que eu prescrevi realmente surtiu efeito. Se não surtiu, vou ter que fazer um novo planejamento e uma nova prescrição. Verificação da necessidade de mudanças ou adaptações às etapas do processo de enfermagem. Foi o que eu acabei de falar. É na etapa da avaliação que eu vou observar se aquele paciente, entendeu? Se vai ser necessário, melhor dizendo, eu realizar um novo processo de enfermagem, modificar o meu processo de enfermagem. E o mais importante, pessoal, na etapa da avaliação. A avaliação gera um novo diagnóstico. Porque em conjunto com a avaliação, gera-se uma nova coleta de dados. Em conjunto com a avaliação, eu estou fazendo uma nova coleta de dados. E nessa etapa, após essa etapa, melhor dizendo, já estou realizando um diagnóstico de enfermagem. Então isso é importante. Toda avaliação gera um novo diagnóstico de enfermagem. Por quê? Porque nessa etapa da avaliação eu estou colhendo novos dados. Ok? Então, para fechar esta nossa quarta aula, tá? Vamos fazer um resumão aqui do que seria sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. Primeiro ponto, não existe sistematização sem processo. Assim como também não existe processo sem sistematização. Sistematização, ordenar ou organizar o meu processo de enfermagem, que é uma das ferramentas metodológicas que eu utilizo para sistematizar a minha assistência. Ok? Para explicar esse quadro aqui, eu quero primeiramente contar um exemplo. Tá bom? Uma história fictícia. Digamos que você trabalha em uma clínica cirúrgica.
e você foi chamado pelo centro cirúrgico para buscar um paciente que fez uma cirurgia ortopédica no membro inferior direito. Você buscou esse paciente, acomodou ele em seu leito, só que você não se atentou a elevar o membro cirurgiado desse paciente. Você colocou o paciente, deixou ele consideravelmente confortável, mas esqueceu desse detalhe. E você foi realizar suas atividades nas outras enfermarias com os outros pacientes. Daqui a pouco, esse paciente te chama e fala para você assim: enfermeiro, a minha perna está doendo muito, a perna em que ele realizou a cirurgia. Você nesse momento já está coletando dados, não esquece disso. Aqui começa o processo de enfermagem. E aí você pergunta para ele assim: como é essa dor? Aí o paciente relata: enfermeiro, parece que tem um coração na minha perna. Está pulsando. Que tipo de dor é essa, pessoal? É uma dor latejante. Essa dor, ela é simples de se resolver. O que é que você faz? Possivelmente, né, tem um curativo compressivo ali naquele local. Então você eleva o membro e retira o curativo compressivo. Eu canso de falar que é quase a mesma coisa que você retirar a dor com a mão. E aí quando você faz isso, você pergunta para o paciente: melhorou a dor? Aí o paciente relata: olha, 95%. E aí você fala para o paciente: olha, eu não vou administrar nenhuma medicação para dor agora, porque você me relatou que a sua dor melhorou 95%. Então, possivelmente, só com essa ação a gente já consiga resolver o problema. Vamos parar aqui e ver as etapas de processo de enfermagem. Quando o paciente te chamou e falou assim: olha, eu estou sentindo dor, e quando você perguntou como é essa dor, e ele te relatou, coleta de dados. Quando você observou essa informação do paciente, você processou, você gerou uma hipótese, diagnóstico de enfermagem. Que hipótese você gerou nesse momento? Que diagnóstico você realizou? Eu tenho que, se eu elevar o membro do paciente e afrouxar a atadura, vai resolver o problema. Isso é diagnóstico. Aí você planejou. No próprio diagnóstico você já está fazendo um planejamento, é uma etapa muito conjunta. Então você planejou justamente realizar essa ação no paciente. E aí você colocou em prática, ou seja, você implementou. Você levou o membro do paciente, deixou em posição confortável e afrouxou as ataduras. No momento que você fez isso, você já fez uma pergunta para o paciente: melhorou a dor? O paciente te responde: em 95%. Entendeu? Entendeu agora quais seriam as etapas de enfermagem neste momento? Só que não acabou ainda não. Nós temos que falar aqui de um detalhe. Lembra que no slide anterior eu falei para vocês que toda avaliação gera um novo diagnóstico? Eu não falei toda avaliação gera uma nova coleta de dados. Eu falei toda avaliação gera um novo diagnóstico. Por quê? Porque quando você voltar lá nesse paciente, porque lembra, o processo de enfermagem ele é cíclico, você não pode quebrar as etapas, você sempre tem que voltar para avaliar o paciente para gerar um novo processo de enfermagem. Quando você volta nesse paciente, você pergunta assim: e então? Melhorou mesmo? Aí ele vira para você e fala assim: olha, a dor está começando a voltar novamente. Aí você fala para o paciente: eu vou ver se há medicação. Neste momento que você faz a pergunta, você está avaliando. E você está esperando obter uma resposta do paciente, seja ela positiva ou negativa, para que você possa saber se o processo de enfermagem que você instituiu, se a ação que você realizou naquele paciente surtiu efeito ou não. Então, quando o paciente dá a resposta: a dor está voltando, talvez não seja a resposta que você gostasse de ouvir, que você iria gostar de ouvir. Porém, neste momento que ele te dá a resposta, você está coletando novos dados,
que vão gerar novos diagnósticos. Então essa etapa é conjunta, avaliação com coleta de dados. Ok? Beleza? 100%? Acho que consegui desatar o nó, não? Se está em dúvida ainda, volta o vídeo lá no início e reveja novamente antes de partir para a nossa quinta e última aula aqui sobre história da enfermagem, sistematização e processos de enfermagem. Pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aí o seu like. Não esqueça de se inscrever se você ainda não se inscreveu. E compartilhe esse vídeo, porque como sempre eu falo, conhecimento é domínio público. Um beijo no coração de todos e fui!